Olá pessoal, entramos então no século XIX aqui no nosso curso de literatura. A revisão literária, como a gente está fazendo a partir dessa cronologia, também implica que estudemos as escolas literárias em sua ordem. Mas a proposta do curso é de uma percepção um pouco menos cronológica. A gente faz esse estudo didático para a utilização em sala de aula. Então agora estamos entrando no realismo. O homem está passando de um mundo para outro mundo. As dúvidas do barroco foram deixadas de lado, as fugas do arcadismo também, e aquela idealização que a gente tinha do homem no romantismo, a visão do homem a partir de si mesmo e de si mesmo olhando para o mundo ao seu redor e por vezes criticando, a gente passa a perceber na literatura um autor, um ser humano muito mais científico. Ele é um observador, ele observa a realidade. Quando a gente tem a pintura, por exemplo, na história da arte, que a gente está estudando o impressionismo, a gente tem uma visão a partir de uma observação muito pessoal. A minha impressão sobre aquilo, como a gente pode observar na ponte, por exemplo, do Claude Monet, que a partir das observações dele no decorrer do tempo, inclusive até a sua velhice, a mesma ponte ela mostra aspectos diferentes segundo a visão do autor. Assim também na literatura, no realismo, a gente tem uma visão muito profunda de alguém que observa o homem a partir da sociedade. Enquanto no romantismo o homem era visto de si, de dentro para fora, agora a gente tem uma visão mais de fora para dentro. A gente consegue penetrar no homem os aspectos psicológicos, o estudo da psique humana é muito presente no realismo para entender esse homem dentro de um meio. Não mais um meio do bem e do mal, um maniqueísmo que existia ali no romantismo, em que uns eram santos e outros eram demônios. Aqui a interpretação do realismo do homem parte de uma visão baseada na ciência, muito na ciência. A gente tem o darwinismo, a gente tem ali o socialismo utópico, o socialismo científico e muito, muito do determinismo. Então, o Augusto Comte vai trazer na sua proposta determinista de filosofia uma nova visão de mundo. E é nessa visão de mundo que o escritor realista, muito, muito mais na prosa do que na poesia, ele vai expressar toda a sua visão. Não deturpada, mas na tentativa de uma análise objetiva da realidade, percebendo o homem dentro de um contexto social em que ele é parte integrante e responsável por ela. Por isso, as críticas à sociedade. Então, o livro Madame Bovary, que abre o realismo no mundo, mostra muito claramente que a idealização foi deixada de lado. A gente pode agora observar o homem nu e cru a partir do que ele se mostra evoluindo junto com a sociedade. Não só uma evolução bioquímica do ser físico, mas também a sua evolução social. Aqui a gente percebe no realismo um cuidado em não ser tão nem do pró nem do contra. Começa a surgir uma imparcialidade muito inerente ao pensamento científico, ao pensamento lógico, em que as propostas são vistas sob vários aspectos.
Não apenas observar sob um único ponto de vista, como era feito no eu, no ego do escritor romântico, que era a sua visão, independente do que aquilo realmente, se fosse real ou não. Então idealizaria o Peri, é um índio idealizado, é um indígena idealizado. Ele possui superpoderes, praticamente. Você tem no romantismo o delírio do ufanismo brasileiro, em alguns momentos beirando a fantasia. Já no realismo, a gente tem a realidade ali, nua e crua, e às vezes tendendo até para uma parte do realismo, que é o naturalismo, que aborda essa realidade sobre os aspectos mais negativos da sociedade. O escritor realista, por exemplo, em Machado de Assis fez a transição do romantismo para o realismo. Ele é um escritor que pertence tanto à escola do romantismo quanto pertence à escola do realismo. Mas é no realismo que ele abre a possibilidades de questionamentos dificilmente feitos anteriormente. Então, quando aquela questão a Capitu traiu ou a Capitu não traiu? A grande questão é que a gente geralmente usa um A, né? A Capitu, porque o Machado conseguiu criar um arquétipo que é qualquer um de nós. Então, quem é você ali dentro? A sua Capitu trai ou a sua Capitu não trai, baseado no que você vê de si mesmo nela. Então, os olhos de ressaca, para você significa uma coisa, para uma outra pessoa significa outra. Alguns podem achar que é languidão, outros que é disfarçatez. Cada um sabe os seus olhos de ressaca como são. Machado de Assis inaugura aí uma obra-prima, uma obra pungente, talvez uma das obras mais importantes, uma das mais importantes da literatura brasileira, mas uma das mais importantes do mundo, porque ele traz, inclusive, uma obra estudada em vários países pela sua força narrativa, descritiva da psique humana. Ele brinca com Shakespeare, brinca com Tennessee Williams, de fora para dentro, de dentro para fora, da superfície ao cerne. O Machado de Assis faz uma obra realmente impactante com Dom Casmurro. E o célebre Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele, de forma inteligentíssima, para mim, o livro mais inteligente do Machado de Assis, no sentido de brincar com as percepções intelectuais e fazer com que se encaixe nas personalidades, criando verdadeiros arquétipos como Medea. E achei-me com um pequeno saldo que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. As negativas das negativas, que você pode interpretar como aspectos positivos que são ruins ou negativos que são bons. Ele filosofa de uma forma muito inteligente e a gente pode perceber aqui no realismo que as personalidades dos autores ficam muito evidentes, porque existe a análise, existe a interpretação e não apenas uma mera observação dos fatos. Enquanto o Castro Alves vinha com todo o seu poder de Deus, ó Deus, onde estás que não respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus,
embuçado é com a venda nos olhos. Isso é muito forte de se dizer em relação a Deus, ainda mais numa época em que foi dito e declamado em praça pública. O Machado tira essa aura poderosa que o Castro Alves tem de efeitos, e ela te leva, e o Machado te leva para uma análise mais calma, mais tranquila, mais objetiva do fato. O poder magnífico do Castro Alves é talvez diametralmente oposto à neutralidade do autor, no caso do Machado de Assis, que ainda assim se mostra ali inteiro em como ele escreve, na forma como ele dialoga com o seu público, e também por mostrar a realidade sob variados aspectos, sob vários prismas. Então o realismo ele vai trazer para a literatura, principalmente no nosso curso a gente vai abordar a literatura brasileira, o realismo vai mostrar quem somos agora. Não apenas quem é João, quem é Maria, mas quem somos como um povo. Não em relação exatamente a uma questão patriótica ou ufanista, não, mas como uma sociedade. Que sociedade a gente construiu? Como a gente está gerindo as nossas liberdades, inclusive as liberdades religiosas, as liberdades estéticas, as liberdades de todos os tipos que a gente fez ali no movimento do romantismo. O movimento romântico libertou, e agora a gente tem que se questionar sobre o que nos tornamos. Não aquilo que simplesmente nascemos para ser, mas o que essa sociedade determina que a gente seja. No momento estamos vivendo a máxima do determinismo de Comte, e o homem como produto do meio ainda ameniza sua culpa, mas o poeta e o escritor realistas, eles observam o ser humano sem muito filtro do seu próprio ego. Ele observa criticamente, friamente, e pode sim dizer os pontos positivos e os pontos negativos. Você vai perceber ternuras muito maiores dentro de um ser que se mostre arrogante, por exemplo. Então esse jogo dos contrastes dentro da literatura é muito importante. Você se emociona muito mais com uma personagem que foi cruel o tempo todo, e num determinado momento ela obtém a redenção, e você vê que dentro de toda aquela maldade existia o humano, existia a humanidade. E é isso que o realismo vai trazer. Quem somos nós dentro de um contexto social. Eu espero que o curso esteja agradando a todos vocês. Vamos começar a estudar o realismo agora, e com certeza vai ser uma viagem muito gostosa.